Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Zalfend circulou o poder de sua linhagem sanguínea e, usando a capa da sombra como cobertura, fundiu-se com a noite. Nesse momento, ele incorporou as percepções que obteve da herança do relâmpago em sua habilidade de movimento, e sua velocidade ultrapassou a de alguns no sexto céu do reino ascensionado. Velocidade, invisibilidade e controle absoluto do terreno com seu olho esquerdo. Quando os três se combinavam, Zalfend tinha confiança de que poderia despistar até mesmo um cultivador ferido no sétimo céu do reino ascensionado. No entanto, Zalfend percebeu que, por mais que tentasse se esconder, a figura encapuzada atrás dele sempre conseguia alcançá-lo. Ele sentiu que isso tinha a ver com aquela coisa grudada nele. O esqueleto usara algum truque estranho nele, algo contra o qual Zalfend se sentia impotente. Ele não era muito habilidoso em energia mental, e era óbvio que seria impossível quebrar a habilidade do oponente em pouco tempo. Parece que fugir é impossível. Zalfend não perdeu a calma e rapidamente analisou a situação. Através de seus pensamentos, ele de repente percebeu que tinha a capacidade de matar a figura encapuzada. Primeiro, a figura encapuzada já estava ferida pelo cultivador do reino do espírito verdadeiro. Segundo, Zalfend tinha alta resistência a ataques de energia mental. Terceiro, a figura encapuzada não parecia ser muito boa em combate corpo a corpo. O ponto forte da figura encapuzada era energia mental, não combate físico. Na batalha anterior, ele ficará à distância e não ousara se aproximar. Só Zalfend poderia analisar tal situação em um momento tão desesperador e ainda tomar uma decisão. Se fosse outra pessoa enfrentando um oponente no sétimo céu do reino ascensionado, provavelmente nem pensaria em resistir. Logo, Zalfend teve um plano. Ele reduziu a velocidade de propósito, como se estivesse ficando cansado. Seu cultivo estava apenas no quarto céu, afinal, e ele não conseguiria manter um ritmo tão acelerado por muito tempo. Quando a figura encapuzada estava a 10 metros de distância, a capa atrás de Zalfend de repente se virou, e várias figuras apareceram. Um relâmpago pareceu cruzar o ar enquanto a velocidade de Zalfend explodia em direção à figura encapuzada. Ela já estava perseguindo-o, e como os dois agora corriam um contra o outro, a velocidade com que se aproximavam ultrapassava até mesmo a de cultivadores no sétimo céu do reino ascensionado. A mudança repentina surpreendeu a figura encapuzada. Ela não esperava que seu oponente ousasse revidar em tal situação. Zalfend se aproximou enquanto seu poder da linhagem sanguínea e seu verdadeiro poder se condensavam ao máximo. O som de trovão também podia ser ouvido. Este era o ataque mais forte de Zalfend, até mesmo alguém no sexto céu do reino ascensionado poderia ser ferido ou mesmo morto por ele. No entanto, a figura encapuzada não mostrou nenhum sinal de pânico. Pelo contrário, um sorriso sarcástico apareceu em seu rosto enquanto seus olhos azuis irradiavam uma onda de energia mental. Ataques físicos podem ser rápidos, mas são mais rápidos que energia mental? O corpo de Zalfend congelou, a apenas 1 metro da figura encapuzada. Ele sentiu uma energia mental corrosiva invadir sua mente. Quando a consciência de alguém está em caos, como pode controlar seu corpo? Zalfend cerrou os dentes e ativou totalmente seu olho esquerdo para resistir. Esse cara tem uma quantidade tão grande de energia mental em seu corpo e pode resistir a quase qualquer ataque mental de alguém abaixo do reino do espírito verdadeiro. A figura encapuzada ficou ainda mais surpresa. Só ela sabia o quão aterradora sua energia mental era. Até mesmo aqueles no sétimo céu do reino ascensionado não conseguiriam bloqueá-la. Na batalha anterior, ela conseguirá até mesmo perturbar a pessoa no reino do espírito verdadeiro. Esse moleque é apenas alguém abençoado pelos céus. Se ele seguisse o caminho da energia mental, até eu, que tenho uma linhagem sanguínea única, seria facilmente superado por ele. Inveja apareceu no coração da figura encapuzada, e sua intenção de matar se tornou mais forte. Um gênio assim em energia mental precisa morrer. Era óbvio que a figura encapuzada estava chocada com o talento de Zalfend. Uma quantidade tão pura e vasta de energia mental significava que ele tinha resistência quase total a ilusões e ataques mentais. Qualquer um que treinasse o caminho da energia mental sentiria inveja e tentaria matá-lo. Essas pessoas eram seus inimigos naturais. A energia mental que vinha da figura encapuzada se tornou mais forte. Zalfend sentiu como se sua consciência estivesse prestes a quebrar. Nesse momento, ele circulou furiosamente seu olho esquerdo e escondeu sua consciência na dimensão do olho esquerdo. A energia mental do ataque da figura encapuzada também entrou na dimensão do olho esquerdo. A luz azul na dimensão girou rapidamente, e uma força de sucção indescritível apareceu. Não está bom. Isso é. A figura encapuzada ficou aterrorizada e sentiu sua consciência, bem como sua energia mental, sendo puxadas. Sua energia mental estava sendo drenada tão rapidamente que sua alma quase foi sugada para fora. A figura encapuzada tentou resistir, mas nada podia ser feito.
No final, ela cerrou os dentes, enfrentando a possibilidade de uma reação violenta, cortou parte de sua energia mental para quebrar a força de sucção. Foi então que algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada sentiu dor em seu pescoço e, com um jorro de sangue e um grito, caiu no chão com um plop, morta. Sua garganta fora perfurada, e agora havia um pequeno orifício de sangue ali. O gato ladrão correu para cima e para baixo no corpo da figura encapuzada e deu a Zhao Feng um sorriso presunçoso. Este enxugou o suor frio. Ele não esperava que o gato atacaria a figura encapuzada em um momento tão crítico. O gato ladrão era mais ágil e inteligente do que ele pensava. O que ele está fazendo? Zhao Feng percebeu que o gato estava saqueando os espólios da guerra. Sob o capuz estava o rosto de um jovem pálido, sem nenhum traço de sangue. Ainda havia sinais de incredulidade e medo em sua expressão. Em apenas alguns segundos, o gato ladrão já havia levado tudo de valor do corpo da figura encapuzada, até suas calças quase foram arrancadas. Zhao Feng ficou parado, boquiaberto. Várias pedras de cristal primal de baixo grau foram engolidas pelo gato ladrão, uma a uma. Zhao Feng e o gato já tinham um acordo. O gato não comeria os itens dentro de sua bracelete interspatial, mas agora ele estava devorando os espólios da guerra, então Zhao Feng ficou impotente. O gato ladrão esfregou as duas patas. Ok. 50-50. Zhao Feng entendeu seu significado. O gato era mais esperto que uma raposa e mais avarento que um mendigo. Logo, os dois dividiram os espólios. Havia um livro antigo de pele prateada e várias habilidades. Técnica de controle do coração, uma habilidade de energia mental do santuário antigo. Usada para controlar pessoas. Quando treinada a um alto nível, pode-se controlar seres ilimitados nos céus. Zhao Feng sentiu uma grande quantidade de informação fluir por sua mente. Sem hesitar, ele escaneou as informações em seu olho esquerdo, mas as outras habilidades não eram tão profundas quanto a técnica de controle do coração. Zhao Feng ficou eufórico, ele finalmente encontrara algo que poderia usar com sua energia mental. Foi nesse momento. Zhao Feng pareceu sentir algo brilhar no templo antigo. Sem hesitar, a capa em suas costas se esticou, e ele se fundiu com a noite. Logo depois, o protetor cadáver de sangue e alguns de seus subordinados chegaram. Levem o cadáver de volta. Deixem o moleque comigo. O protetor cadáver de sangue correu na direção em que Zhao Feng escapara, mas, por estar gravemente ferido e não estar familiarizado com a marca fantasma, logo perdeu o rastro dele. Dentro do salão. Líder de divisão, estou bastante familiarizado com a aura daquele moleque. Ele é um discípulo do clã da Lua Quebrada e parece ter uma linhagem sanguínea antiga muito pura. O protetor cadáver de sangue falou com respeito. Não apenas uma linhagem antiga. Seu talento em energia mental é 10 vezes melhor que o de Vuyou. O esqueleto falou fracamente. Como isso é possível? O protetor cadáver de sangue exclamou, incrédulo. Vuyou era um gênio que aparecia uma vez a cada 100 anos. Se nossa divisão do silêncio sombrio tivesse gênios como ele, como nossa religião sagrada não iria se erguer? Felizmente, a marca fantasma não desaparecerá por mais 3 anos. A voz do esqueleto continha expectativa e empolgação. Líder de divisão, aquele garoto não se juntará facilmente à nossa religião sagrada. Eu lhe dei um convite da última vez, mas fui enganado por ele. Lembrando do que acontecerá antes, o protetor cadáver de sangue sentiu raiva. Quando há lucro suficiente, tudo é possível. A luz vermelha nas órbitas do esqueleto finalmente escureceu. Deixem este lugar imediatamente e sigam para o país do Dragão de Ferro para se reunir com as outras 2 divisões. Os 13 países aqui não são importantes. 3 dias depois. Em um ninho de pássaro escondido dentro da floresta nuvem do Celestial. O gato ladrão pulou alegremente pelos galhos e brincou com sua moeda antiga. Zhao Feng abriu os olhos, e um flash de energia mental apareceu e desapareceu. Se alguém prestasse atenção, perceberia que sua aura se tornará ainda mais estranha. Nos últimos dias, Zhao Feng estivera ganhando compreensão das anotações e habilidades da figura encapuzada. Agora ele sabia mais sobre energia mental, e só então percebeu o quão poderosa era a fonte de energia mental em seu olho esquerdo. Mas, embora a fonte fosse grande, Zhao Feng só podia usar uma pequena parte, pois a maior parte estava selada. Só em momentos críticos ela se ativava. No entanto, mesmo assim, o talento de energia mental de Zhao Feng era supremo. Foi nesse momento que uma figura apareceu do lado oposto. Foi quando a moeda pousou na pata do gato ladrão. Zhao Feng se concentrou e viu que a figura era o velho de barba branca. Zhao Feng pousou em uma árvore diretamente em sua frente. É você. O velho de barba branca entrou em pânico. Ajoelhe-se. Zhao Feng enviou a palavra com sua energia mental. Instantaneamente, o vento ao redor pareceu congelar. Apenas o cabelo e a capa de Zhao Feng ondularam.
O velho de barba branca sentiu uma enorme onda de energia mental esmagar sua mente e perdeu a consciência imediatamente. Tudo o que ele fez a seguir foi baseado em instinto. Você responderá tudo o que eu perguntar. Zhao Feng olhou para baixo e falou como se fosse o rei dos céus. Sim. O velho de barba branca estava cheio de respeito, como se estivesse ajoelhado diante de um imperador. Nesse momento, sua consciência estava controlada por Zhao Feng. Mesmo se fosse ordenado a cometer suicídio, ele o faria sem hesitar. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng usou um ataque de energia mental adequado, e foi muito mais bem-sucedido do que ele esperava. Primeiro Ancião e Li Fuji estavam certos, o verdadeiro talento de Zhao Feng estava aqui. Em apenas 2 ou 3 dias, ele já começara a entender os conceitos básicos da técnica de controle do coração. Se a figura encapuzada ainda estivesse viva, provavelmente cometeria suicídio batendo em um bloco de tofu. Se o esqueleto misterioso soubesse disso, talvez não tivesse recuado tão rápido e capturado Zhao Feng a qualquer custo. Nesse momento, entre as árvores. Por que você traiu o clã da Lua Quebrada? Este humilde foi forçado. O rosto do velho de barba branca estava cheio de respeito e medo. Zhao Feng franziu a testa, a situação era mais complexa do que ele esperava. Não apenas o velho fora forçado a trair o clã, mas também desenvolvera medo e obediência ao santuário antigo. A técnica de controle do coração era extremamente profunda e podia até mesmo controlar a consciência dos outros, mas Zhao Feng acabará de aprendê-la e estava muito longe do nível da figura encapuzada. Qual é a origem dessa força? Qual é a conexão entre o santuário antigo e a religião da Lua Escarlate? Este humilde apenas segue ordens e não conhece suas origens nem a existência da religião da Lua Escarlate. O velho de barba branca parecia confuso. Zhao Feng ficou extremamente surpreso. Parecia que ele era apenas um mensageiro e não estava nem perto do círculo interno, ele não sabia tanto quanto Zhao Feng. Outra rodada de perguntas confirmou as suspeitas de Zhao Feng. O velho de barba branca era apenas um membro externo controlado pela religião da Lua Escarlate, uma isca, um peão. Pelo que ele sabia, todos os 13 clãs haviam sido infiltrados pela religião da Lua Escarlate, mas estavam restritos apenas aos membros externos. Meio-dia depois. Dentro de uma sala de livros no Palácio Guanjun. Não posso acreditar que você se tornou um discípulo do núcleo e tem o primeiro ancião como seu apoio em apenas meio ano. Os olhos de Lord Guanjun estavam cheios de alegria e surpresa. Ele não esperava que Zhao Feng tivesse um futuro tão brilhante quando o enviou para a montanha Lua do Céu. Naquela época, Lord Guanjun pensava que a taxa de sucesso era inferior a 50%, no máximo. Agora, em apenas meio ano, Zhao Feng se tornará um discípulo do núcleo e participaria da festa dos 3 clãs. Além de Zhao Feng, também estava na sala o velho de barba branca. Zhao Feng contou a Lord Guanjun sobre a missão, e ao ouvir isso, ele ficou chocado, não apenas pela demonstração de força de Zhao Feng, mas também pela influência da religião da Lua Escarlate. Não posso acreditar que havia alguém do nível de líder de subdivisão no Reino das Nuvens. Lord Guanjun ficou atônito. Até agora, Zhao Feng ainda não sabia a verdadeira identidade do esqueleto misterioso. Afinal, seu olho esquerdo só podia ver, não ouvir. Pela forma como o protetor cadáver de sangue agia em relação ao esqueleto, era provável que ele fosse um líder de subdivisão. Quando a religião da Lua Escarlate estava no auge, havia 108 subdivisões, e qualquer uma delas poderia destruir os 13 clãs. Portanto, Zhao Feng não achava que o esqueleto fosse ainda mais alto na hierarquia, um líder de divisão completo. Mestre, que tipo de clã é esse santuário antigo? Zhao Feng perguntou de repente. A expressão de Lord Guanjun ficou séria. O santuário antigo está classificado em segundo lugar entre os 13 clãs e é o mais misterioso. A sede desse clã fica em algum lugar nas profundezas da Floresta Nuvem do Celestial. Quase ninguém sabe a localização exata. Tão misterioso. Zhao Feng não pôde evitar estalar a língua. Um clã que podia se esconder nas profundezas da Floresta Nuvem Celestial. O ponto forte do santuário antigo é a energia mental, e embora isso seja incomum, eles só aceitam alguns discípulos a cada geração. O número total de membros do santuário antigo não passa de 100, pode ser ainda menos. Lord Guanjun explicou. Zhao Feng caiu em pensamento profundo. Aqueles com talento no caminho da energia mental eram extremamente raros, tanto que só conseguiam recrutar alguns discípulos a cada geração. Era como encontrar pessoas com o mesmo grau de talento que Bei Moi. Mas não subestime o santuário antigo. Embora não tenham muitos membros, sua força geral está em segundo lugar entre os 13 clãs. A figura encapuzada misteriosa que controlou uma horda de bestas e atacou a cidade da província Guanjun era um membro do santuário antigo. Lord Guanjun acrescentou com solene cautela, obviamente receoso desse clã. Zhao Feng sorriu ao ouvir sobre a figura encapuzada, mas não disse nada. Se Lord Guanjun soubesse que a figura encapuzada fora eliminada por ele, quem saberia como ele se sentiria? Mas o misticismo do santuário antigo deixou Zhao Feng desconfiado.
Ele sempre sentiu que havia uma conexão especial entre o Santuário Antigo e a religião da Lua Escarlate. Pela lógica, um clã tão misterioso que se destacava em energia mental não seria facilmente controlado, ou os 13 clãs já teriam sido destruídos. Em termos de dificuldade de infiltração, o Santuário Antigo era o mais difícil. Claro, isso era apenas especulação e análise de Zhao Feng, não havia provas concretas, então nada podia ser confirmado. Se ele começasse a espalhar rumores, o clã da Lua Quebrada enfrentaria a pressão imensa do Santuário Antigo. Mestre, a festa dos 3 clãs está prestes a começar. Seu discípulo precisa ir agora. Zhao Feng decidiu não ficar no Palácio Guanjun por muito tempo. A festa dos 3 clãs era a coisa mais importante no momento. Mesmo que Zhao Feng não estivesse se sentindo apressado, o primeiro ancião estaria. Bom. Festa dos 3 clãs. Parece que subestimei sua força. Lord Guanjun não conseguia conter sua emoção. A festa dos 3 clãs era apenas uma lenda para ele quando era um discípulo externo. Fengir, já que você pode participar da festa dos 3 clãs, isso significa que também terá grandes chances de entrar no banquete da aliança depois. Pelo que sei, a festa dos 3 clãs é apenas uma disputa entre 3 clãs vizinhos. O banquete da aliança é o verdadeiro palco dos gênios. É lá que os prodígios lutam. Até Bei Moi não será o mais talentoso lá. O rosto de Lord Guanjun estava cheio de esperança. A festa dos 3 clãs e o banquete da aliança já foram seus sonhos, mas devido às restrições de talento, nenhum desses sonhos foi realizado. Mestre, pode ficar tranquilo. Seu discípulo trará toda a glória. Zhao Feng disse. Então ele partiu com o velho de barba branca, que o seguia por trás como um servo. Os olhos de Lord Guanjun de repente viram um pacote em cima da mesa. Ao abri-lo, havia várias pílulas espirituais, algumas artes marciais e até 2 armas mortais de grau médio. Vendo isso, os olhos de Lord Guanjun ficaram vermelhos, mas ele não sabia se era de gratidão ou emoção. Naquela mesma noite. Meu Lorde, uma pessoa misteriosa deixou algo nos degraus para você. Um membro do corpo Guanjun se curvou e entregou um recipiente de metal. Lord Guanjun o abriu e viu que também havia várias pílulas espirituais e habilidades. Embora não valessem tanto quanto que Zhao Feng dera, ainda era uma quantia considerável. No fundo do recipiente, havia uma carta. Eu definitivamente cortarei a cabeça do mestre Hai um dia e a darei ao mestre. Assinado, Bei Moi. Lord Guanjun sugou o ar frio e imediatamente destruiu o papel em pó. Fengir. Moir. É minha sorte tê-los como discípulos. Não tenho mais arrependimentos. Hai-un, você pode ter tido uma vida bela, mas perdeu. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lord Guanjun, que quase enlouqueceu. Clã da Lua Quebrada. Faltavam apenas 3 dias para a festa dos 3 clãs. Nesse dia, Zhao Feng retornou e entregou o velho de barba branca ao vice-chefe Li. No último meio ano, houve notícias da infiltração da religião da Lua Escarlate nos 13 clãs. Embora a religião da Lua Escarlate tenha tentado se erguer várias vezes nos últimos 100 anos, sempre foi massacrada pelas grandes facções do continente norte. Pequenas forças como nós só precisam proteger nossos membros principais. O vice-chefe Li não ficou surpreso com o resultado da missão. Zhao Feng ficou chocado, havia a possibilidade de um líder de subdivisão aqui. Isso mesmo, você só disse talvez. Vou relatar isso ao clã, mas uma coisa é certa. Por causa de sua aparição, o reduto da religião da Lua Escarlate já deve ter se mudado. O vice-chefe Li falou com confiança. Nem Zhao Feng nem o vice-chefe Li sabiam que o esqueleto misterioso não era um líder de subdivisão, mas um líder de divisão completo. Dizia-se que a religião da Lua Escarlate tinha 12 divisões e 108 subdivisões. Um líder de divisão era capaz de causar um rebuliço no continente norte e destruir um clã pequeno seria como brincadeira de criança. Felizmente, os 13 clãs eram fracos demais em seus olhos, e não havia utilidade em destruí-los. Zhao Feng pensou, mesmo que a alta autoridade do clã não se importe, por que eu deveria? Mas ele ainda relatou tudo ao primeiro ancião. Você quer dizer que um dos anciões do clã da Lua Prateada pode ter sido dominado pela religião da Lua Escarlate? O primeiro ancião só acreditou pela metade, pois se realmente houvesse uma existência tão aterradora, Zhao Feng não teria conseguido recuar ileso. No mesmo dia, o clã da Lua Quebrada enviou 2 anciões e vários elites para investigar o templo antigo, mas o local já estava em ruínas. Não havia nada que pudessem fazer. O foco do clã da Lua Quebrada agora estava na festa dos 3 clãs, e naquele momento, os 3 clãs discutiriam vários assuntos, incluindo como lidar com a religião da Lua Escarlate. Zhao Feng não se importou muito, não importava o quão caótico o mundo estivesse, apenas a força poderia resolver tudo. Num piscar de olhos, 3 dias se passaram, e Zhao Feng fez mais progressos em energia mental. Nesse momento, ele estava controlando um pássaro voando com seu olho esquerdo.
Quando o pássaro chegou perto do palácio do cristal flutuante, foi reduzido a pó por um relâmpago. O coração de Zhao Feng estremeceu, e ele pareceu ganhar alguma iluminação. Tendo um gostinho pessoal do relâmpago, suas percepções sobre a herança do relâmpago se aprofundaram. Ele abriu a palma da mão, e pequenos arcos de relâmpago apareceram. Ele finalmente compreendeu 1/10 do primeiro andar da herança do relâmpago. Irmão mais novo Zhao, o mestre quer vê-lo. A festa dos 3 clãs está prestes a começar. Fora do pátio, veio a voz de Yang Gan. Ok. Zhao Feng saiu de seu pátio e encontrou Yang Gan. Não o vi havia meio mês, e a aura de Yang Gan era, sem dúvida, mais forte. Seu cultivo no 6º céu do reino ascensionado significava que ele era o discípulo líder. Yang Gan também estava inspecionando Zhao Feng. Embora este não tivesse aumentado seu nível de cultivo, sua aura se tornará mais estranha, tanto que ele mesmo não conseguia enxergar através dela. Yang Gan não ousava subestimar seu irmão mais novo. Desde o fim do teste, o primeiro ancião colocará grande importância em Zhao Feng, e sua força era inacreditavelmente alta, quase varrendo todos os discípulos do mestre Raiyu naquele dia. Logo depois, os dois encontraram o primeiro ancião. Fendir, sua aura está um pouco estranha. O primeiro ancião disse calmamente. Mestre, durante a missão, obtive uma habilidade de energia mental e fui infectado por algo, mas acredito que poderei me livrar disso em breve. Zhao Feng não escondeu os detalhes menores. Ele for atingido por uma habilidade misteriosa do esqueleto e sentirá uma sensação ruim grudada nele. Até agora, a sensação não desaparecera, e embora ele pudesse encontrar vestígios dela com seu olho esquerdo, não conseguia eliminá-la. Zhao Feng não sabia que isso era uma marca fantasma colocada por um líder de divisão, e normalmente só desapareceria após 3 anos. Claro, Zhao Feng tinha alta probabilidade de resolvê-la sozinho, pois seu progresso em energia mental estava aumentando rapidamente. Deixe-me ver. O primeiro ancião usou sua visão espiritual para envolver e escanear o corpo de Zhao Feng. Este não resistiu e apenas circulou seu poder da linhagem sanguínea para bloquear seu olho esquerdo. Seu poder da linhagem estava escondido em seu sangue e verdadeiro poder. Se alguém não quisesse revelá-lo, seria difícil de encontrar. Além disso, Zhao Feng não estava preocupado que o primeiro ancião descobrisse seu poder da linhagem, no máximo, encontraria apenas seu talento em energia mental. Parece uma marca de energia mental, mas é mais complexa, como se você tivesse sido marcado por alguém. O primeiro ancião murmurou. No entanto, mesmo alguém tão forte quanto o primeiro ancião não conseguiu eliminá-la. O cultivo da pessoa provavelmente atingiu o reino do verdadeiro Lorde, e energia mental não é meu ponto forte. As pessoas do santuário antigo podem ser capazes de removê-la, mas não o farão facilmente. O primeiro ancião franziu a testa, como se soubesse o problema que isso poderia causar. Reino do verdadeiro Lorde? Isso é aterrorizante demais. Ninguém alcançou esse nível nos 13 clãs nos últimos séculos. Yang Gan ficou chocado. O reino do espírito verdadeiro era dividido em 3 níveis: verdadeiro humano, verdadeiro místico e verdadeiro Lorde. Atualmente, nenhum ancião sequer alcançara o reino do verdadeiro místico. O reino do verdadeiro Lorde era o ápice no continente norte, e aqueles nesse nível tinham o título de verdadeiro Lorde. Zhao Feng também ficou comovido. O primeiro ancião estava apenas no pico do verdadeiro humano, e os outros anciões estavam nos estágios inicial ou final do verdadeiro humano. Fendir, você precisa ter cuidado. Não sei quais são as intenções da pessoa. Após o banquete da aliança, pedirei ajuda ao santuário antigo. O primeiro ancião suspirou. Mestre, fique tranquilo. Você não precisa procurar o santuário antigo. Acredito que posso cuidar disso sozinho. Zhao Feng disse com confiança, mas nem o primeiro ancião nem Yang Gan acreditaram nele. Reino do verdadeiro Lorde, esse era o ápice da existência. Qualquer um deles poderia controlar vidas ilimitadas e derrubar os céus. A diferença entre o verdadeiro humano e o verdadeiro Lorde era como o primeiro céu do reino ascensionado e o 7º céu. 1 hora depois, o primeiro ancião levou os dois para a divisão central. Mestre Raiyu e Bei Moi já estavam presentes. Além deles, a velha Liu Yui também estava lá. Ela era responsável por elixires e remédios. Os 3 anciões e os 3 discípulos do núcleo estavam todos presentes. A expressão de Zhao Feng mudou ligeiramente quando seu olhar pousou em Bei Moi. Em apenas meio mês, ele conseguirá alcançar o 5º céu. Quando lutaram da última vez, Bei Moi estava apenas no 4º céu no pico. Esse progresso realmente confirmava seu talento. O que Zhao Feng não sabia era que, depois que ele quase derrotou todos os discípulos do mestre Raiyu, Bei Moi começara a aumentar loucamente seu cultivo. Apenas através da competição alguém poderia melhorar e criar milagres. Se não fosse por Zhao Feng, Bei Moi não teria conseguido extrair seu potencial tão rápido. Ao mesmo tempo, se não fosse por Bei Moi, Zhao Feng talvez não alcançasse sua situação atual.
Até o discípulo líder Yang sentiu pressão. Beimoy era alguém que receberá uma herança e agora alcançar o quinto céu, o que significava que ele representava uma ameaça para ele. O grupo que participaria da festa dos três clãs foi formado. Discípulo líder Yang, sexto céu. Discípulo do núcleo Beimoy, quinto céu. Discípulo do núcleo Zhaofeng, quarto céu. Preparem-se para partir. O primeiro ancião acenou com a mão, e o grito de uma águia pôde ser ouvido. Uma águia gigante dourada voou pelo ar. Suas asas enviaram ondas de vento. Esta é a águia gigante dourada de cinzas? Zhaofeng começou a inspecioná-la. A águia gigante dourada de cinzas tinha asas que se estendiam por 7 a 8 metros e podia cobrir um pequeno jardim. Ela podia facilmente carregar 10 pessoas. Em termos de força, a águia era comparável ao sétimo céu do reino ascensionado, mas em termos de velocidade pura, podia até superar cultivadores normais no reino do espírito verdadeiro. Afinal, aqueles no reino do espírito verdadeiro só podiam voar por períodos curtos. O primeiro ancião liderou o grupo para as costas da águia. O gato ladrão apareceu de repente e começou a inspecionar seus arredores com curiosidade. Quando Zhaofeng e o gato ladrão pisaram nas costas da águia, esta tremeu levemente e revelou um sinal de medo. O primeiro ancião e mestre Haiyun sentiram isso. O primeiro acariciou a águia, fazendo-a superar o medo. Já mestre Haiyun olhou para o gato ladrão com um brilho cada vez mais intenso em seus olhos. A águia gigante dourada de cinzas continha traços de linhagem sanguínea antiga e era o animal mais forte do clã da Lua Quebrada. E uma existência como essa temia o gato ladrão. Claro, mestre Haiyun não percebeu que Zhaofeng e o gato ladrão pisaram ao mesmo tempo, e era incerto se a águia estava com medo de um, do outro ou de ambos. Mas mestre Haiyun ignorou a existência de Zhaofeng. Os olhos do gato ladrão rolaram enquanto ele dava um salto ágil no ar e pousava no ombro do mestre Haiyun. Zhaofeng e os outros pausaram. Mestre Haiyun ficou surpreso no início, mas depois super alegre. Será que o gato ladrão também sabia que, quanto mais forte alguém fosse, melhor seria? A águia gigante dourada de cinzas bateu as asas, causando uma tempestade de vento dourado, e então voou para o céu. Tão rápido! Zhaofeng ficou em pé nas costas da águia e observou as montanhas e rios abaixo. Um ano atrás, quando ainda estava na família Zhao, ele poderia ter imaginado que este seria o ele de um ano depois? Um dia, usarei meu próprio poder para viajar por este continente misterioso. O gato ladrão parecia se dar bem com o mestre Haiyun, e este estava transbordando de felicidade. Assim que tivesse um bom relacionamento com o gato, Zhaofeng não poderia recusá-lo se ele oferecesse algo em troca. Zhaofeng não se importou, o gato ladrão tinha padrões altos demais, e era improvável que seguisse mestre Haiyun. Ele provavelmente estava planejando algo. Mestre Haiyun estava radiante e alimentou o gato ladrão com todas as suas pílulas espirituais. Sentindo-se satisfeito, o gato ladrão acenou com a cabeça e pulou de volta para o ombro de Zhaofeng, revelando um sorriso zombeteiro ao mesmo tempo. O sorriso do mestre Haiyun congelou. Aquele gato só veio para roubar comida. Mais um tempo depois. Meu pingente de jade. A expressão do mestre Haiyun mudou enquanto ele revistava seu próprio corpo. O que há de errado, irmão Haiyun? O primeiro ancião e a velha Liu Yui olharam para ele. Eu tinha um pingente do coração de jade com a habilidade de suprimir o demônio do coração, mas agora sumiu. É isso. Deve ter sido aquele gato quando se aproximou de mim. O olhar do mestre Haiyun estreitou-se enquanto ele apontava para o gato ladrão. Como isso é possível? Todos nas costas da águia acharam isso inacreditável. O gato ladrão era do tamanho de uma palma, como poderia ter roubado o pingente do ancião? Além disso, como alguém do reino do espírito verdadeiro não sentiria nada quando fosse roubado? O gato ladrão ficou no ombro de Zhaofeng e balançou a cabeça continuamente com uma expressão inocente. Até seus olhos ficaram úmidos, ganhando a simpatia de todos os outros. Mas mestre Haiyun e seu discípulo não acreditaram. Deve ter sido o gato. Beimoy disse com confiança, ele sabia o quão astuto o gato era. Zhaofeng balançou a cabeça impotente. Se mestre Haiyun não acredita, então pode revistar minha bracelete interspatial. O gato ladrão balançou a cabeça e acenou as patas, mostrando que não queria. Como eu pensei. Mestre Haiyun caminhou em direção a Zhaofeng. Mestre Haiyun, o gato quer dizer, e se você não encontrar nada? Você estará humilhando a dignidade de um gato? Zhaofeng só pôde traduzir isso. O gato ladrão era seu animal de estimação, afinal, e portanto, ele sabia o que o gato pensava. Isso. Mestre Haiyun sentiu que isso era um pouco problemático. Zhaofeng era discípulo do primeiro ancião, e se ele o revistasse e encontrasse o pingente, tudo bem. Mas e se não encontrasse? Isso não seria um tapa na cara do primeiro ancião? Que tal se eu encontrar, o gato será meu? Mas se não encontrar, lhe darei 100 pedras de cristal primal de baixo grau e comida para gatos?
Mestre Hai-Yun propôs. 100 pedras de cristal primal de baixo grau? Todos ficaram ligeiramente comovidos. Isso equivalia a 10.000 pedras de cristal primal subpadrão, não era uma pequena quantia. Ok. Zhao Feng trocou olhares com o gato ladrão e acenou com a cabeça. Um tempo depois, Mestre Hai-Yun entregou 100 pedras de cristal primal e se afastou com uma expressão sombria. O gato ladrão revelou um sorriso vitorioso e acenou com as patas para Zhao Feng. Ok. Dividiremos 50 a 50. Ouvindo isso, todos quase desmaiaram. Mestre Hai-Yun e Beimoi tiveram expressões feias e não disseram mais nada durante a viagem. Fim dos capítulos do 206 ao 208. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!